Frio de congelar, mais de 40 cidades do estado apresentam temperaturas negativas nesta quarta-feira e você vai ver também. Secretária de Educação vai à LESC explicar mais sobre o Universidade Gratuita. INSS volta a falar sobre o ressarcimento dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Brasil está livre da gripe aviária. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, chegando com mais uma edição do Informe Região nesta quarta-feira gelada, mais uma, aqui no estado de Santa Catarina. Já já a gente vem com todas as informações sobre esse dia gelado, mais de 40 cidades congeladas e a gente vai esquentando aos poucos aí durante o dia. Mas eu já aproveito que hoje é dia 25 de junho, um dia especial para uma instituição para lá de especial. A Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara hoje completa 34 anos de trabalhos incessantes à comunidade. Essas mulheres e homens que vocês estão vendo aí nesse vídeo que elas fizeram para espalhar nas redes sociais, para demonstrar o rostinho de cada uma delas que compõem essa instituição que tanto orgulha não só o município de Sara, mas o estado inteiro. Hoje, através do Instituto Casa Rosa, onde a Rede Feminina está instalada, o Instituto já é referência nacional no combate ao câncer de mama e de colo de útero entre as mulheres. Elas fazem a verdadeira busca ativa, através de palestras, através de ir nas empresas, nas comunidades e perguntar: você, mulher, se tocou? Você, mulher, já fez os seus exames? Você, mulher, cuida da sua saúde? Sabemos que hoje o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam no Brasil as mulheres. O de colo de útero está entre os pioneiros também, que é só fazer o exame detectado precocemente, eles têm chance de até 90% de cura. Por isso o trabalho dessas mulheres, dessas voluntárias, é tão importante para todas. Existem redes femininas em todas as cidades, muitas delas muito bem amparadas, mas a rede feminina do município de Sara é um orgulho para o estado e um exemplo para todas as outras. Elas vão atrás mesmo. E tudo, gente, de maneira voluntária. Ninguém ganha nada para estar lá. Elas dedicam o tempo, a sapiência, os estudos para estarem prestando serviço à comunidade. E não é só em Sara, não. Ali atende mulheres de todas as cidades da região pela excelência do trabalho prestado. Então eu deixo aqui a minha homenagem como uma voluntária algumas vezes, como uma incentivadora, entusiasta e admiradora do trabalho dessas guerreiras da Rede Feminina do Combate ao Câncer do município de Sara, que começaram ali, ó, pequenininho, com sala alugada, com sala emprestada, com coisa doada, e estão hoje dentro dessa instituição maravilhosa que é o Instituto Casa Rosa. Em nome da Cris, que é a presidente hoje, Andréa Cristina Pavei Soares, eu deixo a homenagem da TV Primavera e de todos nós que assistem aqui, né? Todos que nos assistem a essas guerreiras que constituem a Rede Feminina. Um abraço e que venham muitos mais 34 anos pela frente e valorizem, porque realmente é tudo voluntário, gente. 1h20. O presidente do INSS, Gilberto Walter, divulgou durante uma audiência que os pagamentos dos valores descontados indevidamente na fraude do INSS podem começar no dia 24 de julho. Ele disse que o governo quer reparar o prejuízo o mais rápido possível. A devolução do dinheiro desviado de pensões e aposentadorias do INSS pode começar no dia 24 de julho, segundo Gilberto Waller, presidente do INSS. A informação foi dada durante a audiência de conciliação solicitada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal para que o governo apresentasse um cronograma para a devolução dos valores descontados indevidamente. Segundo o presidente do INSS, a ideia é que o pagamento aconteça até essa data, em lotes a cada 15 dias.
Para o primeiro lote, são esperados mais de 1,5 milhão de beneficiários para receberem os valores. O segundo pagamento aconteceria dia 9 de agosto e o último pagamento no dia 24 de agosto. Gilberto afirmou que o plano do governo é reparar o prejuízo, devolvendo os valores o mais rápido possível, sendo feito diretamente na conta do beneficiário sem burocracia. O presidente relembrou as medidas adotadas pelo governo desde quando a fraude foi revelada pela Polícia Federal em abril, onde o esquema cadastrava pessoas de forma fraudulenta a fim de descontar mensalidades de benefícios que são pagos pelo INSS. O prejuízo estimado passa dos 6 bilhões de reais e até o momento 3,5 milhões de pessoas ainda não informaram se reconhecem ou não os descontos para solicitar a devolução do valor. O governo pretende dar tratamento diferenciado a quilombolas e indígenas e idosos com mais de 80 anos que foram vítimas dos desvios. O INSS divulgou que 27 milhões de aposentados não tiveram descontos no pagamento. Gente, olha só, a Agência Nacional de Telecomunicações lacrou e tirou de circulação, até que sejam regularizados, impressoras 3D com placas sem fio e outros produtos irregulares de telecomunicações, como mouses, fones de ouvido e toca-discos, avaliados em mais de R$1.006.000 em Itajaí. Essa foi a primeira operação da agência que mirou a venda de impressoras 3D não homologadas. A comercialização de produtos irregulares apresenta riscos de diversas formas, como de segurança cibernética, elétrica e de radiofrequência. Ainda a Anatel e os órgãos de segurança falam, né? Se você comprou um desses materiais aí, viu que não tem o selo de procedência, de regulamentação, entre em contato com o fornecedor e peça seu dinheiro de volta. Gente, cibersegurança é muito sério. Olha só, a crise causada pela gripe aviária no Brasil parece que está chegando ao fim. O Ministério da Agricultura informou que 17 países retiraram as restrições de exportação à carne de frango do Brasil. As restrições começaram após um caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, em maio. Mais de 60 países suspenderam a compra de carne de frango brasileira. Alguns não compraram mais o Brasil e outros pararam de comprar os frangos do Rio Grande do Sul. Isso foi um impacto na economia, já que o Brasil é o terceiro maior exportador de aves do mundo. Na lista dos 17 países que voltaram a comprar carne está o Japão, que é o terceiro maior importador do mundo e um cliente histórico brasileiro. O Ministério da Agricultura também divulgou que está conversando com as autoridades sanitárias dos parceiros comerciais para prestar todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. O Brasil se declarou livre da gripe aviária na última quarta-feira, após ficar 28 dias sem registrar novos casos. É importante ressaltar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, e o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em seres humanos. Que bom, né? Sem restrição, a gente começa a vender, fica todo mundo mais calmo. A seguir, novo exame pode ajudar a detectar mais facilmente a doença celíaca. Uma e 29. Um projeto belga leva idosos para dançar. Isso mesmo. A ideia é para combater a solidão. Em um sábado à noite, moradores de diversas casas de repouso se reuniram em uma delas para um jantar às 5h30 da tarde. Várias das mulheres fizeram cabelo e maquiagem. Poucas horas depois, o grupo seguiu para um restaurante para sobremesas. Uma pequena festa dançante começou quando uma música começou a tocar. Poucos minutos depois, diversos integrantes do grupo se movimentavam na pista de dança. O local não cobrou do grupo ou da equipe pela noite. A Papibum, que é financiada por governos nacionais e locais e doações privadas, pagou pelas sobremesas. Youssef Kadar, diretor da Papibum, nome inspirado em um termo francês que se refere ao envelhecimento da população da Baby Boom pós-Segunda Guerra Mundial, costumava organizar eventos mais convencionais para idosos, como viagens à beira-mar e saídas para restaurantes. Mas essas ações começaram a parecer ultrapassadas. Ele se perguntou se haveria interesse em algo um pouco mais ousado. Aliás, na internet é possível assistir a vários vídeos das atividades da entidade como se fosse uma série de streaming. Entre os senhores grisalhos,
muitos na casa dos 80 ou 90 anos, trajando ternos com lenços no bolso, e as mulheres elegantes com seus colares volumosos e blusas com lantejoulas, destacava-se Guillaume van der Ven, que estava em uma balada pela primeira vez em 40 anos. Todo mundo está feliz porque estamos fazendo algo diferente. Isso importa na vida. Ele admitiu que não estava tão ágil como costumava ser, mas graças aos exercícios diários, parecia não ter dificuldades em se curvar e girar ao som das canções que embalavam os colegas na pista de dança. Até 2050, a proporção de pessoas com 85 anos ou mais na União Europeia mais que dobrará, segundo estimativas do bloco, e a Bélgica é um dos muitos países onde a idade média está aumentando. Com as pessoas vivendo mais do que nunca e o isolamento social em ascensão, muitos na Europa e em outros lugares estão se perguntando: a qualidade de vida dos idosos pode ser melhorada? Surpreendentemente sim, afirma Kadar, diretor da Papboom. Ele organizou 5 saídas para casas noturnas desde 2023, com ótimas avaliações, e também promoveu passeios de balão, noites de videogame e festas diurnas. Um dos objetivos é incentivar a interação entre diferentes faixas etárias, o que a Organização Mundial da Saúde diz ser fundamental para envelhecer bem, e que aconteceu com frequência na casa noturna em Bruxelas. Kadar também tenta prevenir o que ele chama de desvanecimento do espírito, que pode acontecer à medida que as pessoas envelhecem. Globalmente, cerca de 1 em cada 4 adultos mais velhos experimenta isolamento social, e esse número está aumentando, disse Hans-Henri Kluge, diretor da OMS para a Europa. Segundo ele, as pessoas estão vivendo mais, mas não com mais saúde. Abre aspas. Há uma cura barata. Chama-se conectividade social, fecha aspas, afirmou, elogiando iniciativas como as saídas para casas noturnas. 1h32, olha só, gente, de acordo com a Defesa Civil, um tornado foi realmente registrado em Passos Maia, município de pouco mais de 4 mil habitantes no oeste de Santa Catarina, na madrugada de segunda-feira. A intensificação da ocorrência da segunda ocorreu após análise de imagens do radar meteorológico de Chapecó, maior cidade da região, e de registros feitos com drone pela Coordenadoria Regional da Defesa Civil de Xanxerê. O fenômeno ocorreu numa área rural da cidade e causou queda e quebra de árvores e postes, além de destelhamentos de casas e galpões. Segundo o órgão estadual, foi o 4º tornado que se formou em Santa Catarina nesse ano. Não houve registro de feridos na ocorrência desta semana. E o tempo tá bem maluco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa frente fria que chegou e tá deixando todo mundo encasacado. Olha só. Quem sofre de doença celíaca sabe quanto é ruim fazer o diagnóstico. Agora tem uma esperança. A doença celíaca afeta, em média, 1 em cada 170 pessoas no mundo. E um novo tipo de exame de sangue pode auxiliar nesse diagnóstico da doença. O novo teste de sangue foi desenvolvido por pesquisadores australianos para o diagnóstico da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Agora, as pessoas que possuem suspeitas da doença podem realizar o exame sem ter que se preocupar em ingerir a proteína. A doença afeta 1 em cada 170 pessoas no mundo, e quem sofre com esse transtorno autoimune tem uma intolerância ao glúten encontrado em grãos como trigo, aveia, cevada e centeio. Essa condição é desafiante para os portadores, já que precisam evitar algumas guloseimas como pães, bolos, pizzas, cervejas, massas e biscoitos que contêm a proteína. E para descobrir se você é realmente celíaco, precisa comer o glúten. Todos os métodos que são aprovados para o diagnóstico da doença, os pacientes precisam ingerir uma quantidade considerável. Exames como os de sangue e a gastroscopia exigem que os pacientes comam glúten por semanas. E as pessoas que precisam passar pelo teste muitas vezes sofrem com sintomas como a diarreia, dores abdominais e o inchaço. Também há aqueles que possuem uma dieta restritiva e percebem a intolerância ao glúten, mas não têm o diagnóstico oficial por evitarem os exames. Agora, com o novo teste, o problema na hora do diagnóstico da doença celíaca pode ser solucionado. Os cientistas conseguiram desenvolver uma técnica que tem o potencial de descobrir oficialmente se o paciente é portador ou não, sem a ingestão do glúten.
Os cientistas realizaram uma pesquisa, na qual analisaram amostras de sangue de 181 voluntários, de idades entre 18 e 75 anos. Dos participantes, 75 eram celíacos, em uma dieta sem o glúten há pelo menos 1 ano, e 13 eram celíacos sem tratamento. Além dessas amostras, haviam 32 pessoas que possuíam algum nível de sensibilidade à proteína, não configurada como doença celíaca, e outras 71 pessoas não celíacas que serviram como controle de grupo na pesquisa. O estudo consistiu em misturar as amostras de sangue ao glúten depois de coletadas, e assim os cientistas observaram os níveis de um marcador de imunidade, conhecido como interleucina 2, e se os níveis desse anticorpo aumentassem, indicaria o problema. Com o estudo, foi possível detectar a doença com 97% de precisão, até mesmo no caso de pessoas que não ingeriram o glúten há mais de 1 ano. A previsão é que, com a ajuda de uma parceira industrial da pesquisa, o teste pode ficar pronto para o uso clínico em 2 anos. A análise trouxe um grande avanço para o desenvolvimento de outros diagnósticos e os pesquisadores reconhecem que ainda é cedo para substituir outros métodos, e novas pesquisas vão ser necessárias para o desenvolvimento completo de um novo exame. Que bom, né? Aí é menos sofrimento para fazer o diagnóstico da doença. Imagina, você já tem alergia ao glúten, aí tem que ficar consumindo até provar que tem alergia. É triste, né? Então, o exame de sangue vem aí para auxiliar. A seguir, caso universidade gratuita chega na Alesc. Uma da tarde, 41 minutos. Olha só, gente, o frio não deu trégua para o sul do país. Santa Catarina teve novos recordes de temperaturas mínimas. Dessa vez, mais de 40 cidades amanheceram com o termômetro abaixo de 0. Todas as regiões do estado de Santa Catarina estão tendo a mesma sensação de congelamento. Não importa a hora, a massa de ar polar chegou e dominou o estado nos últimos 2 dias e só não fez nevar, mas congelou estradas, paredões e carros nessa última madrugada. Urupema, na Serra, registrou a menor temperatura do dia, com menos 8,3 graus Celsius, além da geada. De acordo com a Epagre-Cirã, órgão que monitora o clima no estado, todas as cidades tiveram temperaturas máximas de até 15 graus às 6 horas da manhã. E mesmo sem a neve, outro fenômeno chamou a atenção em algumas regiões da Serra, o cincelo, que é quando a água que está em suspensão congela, formando belas paisagens. Mas a formação desse gelo fino traz preocupações, assim como em algumas cidades, como Chapecó, que viu as suas ruas uma fina camada de gelo sendo formada e sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para derreter e garantir a trafegabilidade. Já na Serra do Rio do Rastro, precisou de mais de 1 tonelada de sal para que o gelo da pista derretesse e não comprometesse o tráfego na estrada. Algumas cidades bateram recordes de temperaturas mínimas, como a capital, Florianópolis, que registrou a menor temperatura dos últimos 17 anos, com 0,84 graus Celsius, na estação meteorológica de Carijós, no norte da cidade. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu mais um aviso especial por conta do frio intenso que atinge o estado desde o início da semana. O alerta segue até a próxima sexta-feira. Amanhã já tem previsão de chuva, tá, gente? Então é casaco, guarda-chuva, tudo dentro da bolsa, porque a gente tá vivendo esses dias de inverno, na verdade, né? Começou a estação e agora é isso. É frio, chuva, casaco, bota e por aí vai. Muita roupa térmica, chocolate quente, café para aquecer. E quem está quente ainda é o cenário do governo do estado em relação à Secretaria de Educação e Universidade Gratuita. A secretária de Estado da Educação apresentou os dados
do Universidade Gratuita durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina ontem, sobre os investimentos da educação superior. Do total de contemplados até agora, 82% são estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas e estaduais. Na audiência, a secretária apresentou diversos números para justificar e também manter atualmente os mais de 50 mil estudantes de instituições comunitárias e privadas catarinenses cursando a graduação com apoio dos programas do governo do estado de Santa Catarina. Outro dado importante que evidencia a oportunidade criada pelos programas é o número de estudantes que conciliam a formação com uma jornada de trabalho. Entre todos os contemplados, 85% faz esse esforço duplo de estudar e trabalhar para garantir um futuro melhor na carreira. Ontem, nós publicamos a portaria que aporta recursos excedentes do governo do estado que seriam destinados a bolsas de estudo para a Universidade Gratuita. São mais 42 milhões. Portanto, esses estudantes que estão aptos, mas não acessaram o recurso, têm uma nova chance agora. Eu, pessoalmente, conversei com cada reitor e cada reitora das universidades, dizendo a eles que até o dia 30 de junho estará aberto o sistema para que eles possam fazer uma segunda concessão. Como diz a Lei 831, é de direito da universidade oferecer uma única concessão anual ou 2 concessões anuais. Então, a gente faz essa sugestão, assim como fizemos ao Fundesc, estamos fazendo agora ao Programa Universidade Gratuita. Agora, é muito importante que todos aqueles que participam dos editais entendam que é um processo seletivo, que tem limite orçamentário e que, por óbvio, estar apto pelo índice de carência não significa ter acesso na integralidade para todos. Isso está escrito na lei, está escrito nos decretos, está escrito no edital e, ao fazer a autodeclaração, está escrito lá na autodeclaração. Outro ponto discutido na Assembleia Legislativa foi o relatório preliminar divulgado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que aponta o indício de inconsistência no programa, que vale destacar que a secretária de Educação já solicitou a imediata averiguação do grupo de aproximadamente 700 estudantes que apresentam inconformidades significativas em seus bens patrimoniais. Após a reunião com o Ministério Público de Santa Catarina e o TCE, foi pactuado que esses nomes serão informados em até 30 dias e serão prontamente verificados. Em apenas 2 anos, as iniciativas do governo do estado já contemplam 54% dos matriculados em cursos presenciais nas universidades comunitárias e 32% nas instituições de ensino superior privadas do estado. São alunos com renda média de R$ 2.256,40 no Universidade Gratuita e R$ 2.022,78 no Fundesc. O objetivo é garantir que esses estudantes tenham acesso ao ensino superior, chegando a mais de 70 mil contemplados até 2026. Continuam as investigações e a secretária Luciana Sereta vai dando as explicações até que tudo seja findado com relação à Universidade Gratuita, as denúncias, enfim, 0800 ainda está funcionando, você pode denunciar se tiver aquela dúvida sobre aquela pessoa que está recebendo, mas não parece estar dentro dos padrões, enfim. Está tudo funcionando e a gente precisa ainda saber quem são, né, essas pessoas que vão responder criminalmente sobre as alegações, né, de falsidade ideológica, de crime contra o Estado, de apropriação indébita, tudo isso, né, cerca de 700 nomes estão sendo investigados. Gente, antes da gente encerrar o nosso jornal de hoje, semana passada eu vim com a informação, segunda-feira para falar mais exatamente, com a informação do vaso roubado na frente da Central de Merenda de Criciúma. Foi na sexta e o prazo era até segunda para devolver, contextualizando. O vaso foi devolvido. Ontem, na delegacia de polícia, as pessoas se apresentaram, devolveram o vaso e alegaram que o vaso parecia estar sendo colocado no lixo. Foi a alegação do pessoal que surrupiou o vaso da Central de Merendas
de Criciúma. O vaso foi colocado de novo no lugar, o prefeito Vaguinho fez todo o seu marketing nas redes sociais, falando inclusive sobre a inteligência de monitoramento que está acontecendo na cidade. Câmeras de monitoramento estão flagrando ações dessas e outras em órgãos públicos, nas ruas, enfim, para evitar esse tipo de roubo e de subtração do que não é seu, é roubo mesmo, né? E aí foi tudo filmado, foi feito um boletim de ocorrência, foi levado para a delegacia, o delegado Márcio atuou rapidamente e as pessoas vão responder criminalmente pelo que fizeram. Sim, porque foi um roubo. Pegou o que não é seu, que vocês vão chamar de quê? É roubo. Então, está tudo esclarecido, o vaso voltou para o seu lugar, voltou para o poder público, voltou para nós, né? Que se é público, é nosso, que a gente paga todo esse investimento. Parabéns aos envolvidos no caso e solucionado o caso do vaso. Gente, não pega o que é seu. Deixa as plantinhas no lugar. A Praça Nereu Ramos já pegaram as plantinhas que a Unesco colocou tudo, é um absurdo. Mas, enfim. Com essa informação da volta do vaso, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira gelada em todo o sul catarinense. Você acompanha essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h da Graça, vem com muita fé e devoção, encerrando a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV, lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira, protejam-se bastante do inverno e a gente volta amanhã, à 1h15 da tarde. Te espero. Tchau!